O RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o psicólogo Eudes Rocha. Bom dia, Eudes. Bom dia, Thiago. Eudes, hoje é o dia de finados, um dia onde se lembra, onde se rememora aquelas pessoas que já faleceram, pessoas próximas da gente. E o luto ainda é uma dor que precisa ser trabalhada realmente nas pessoas, principalmente em dias como hoje, que as pessoas acabam ficando mais deprimidas. Isso, é verdade. A perda de um ente querido, ela sempre traz emoções muito fortes para os familiares, né? E no dia de finados é um dia em que a gente lembra a memória das pessoas que se foram. Então é um dia em que vem muitas dessas emoções, né? Algumas emoções bem carregadas, algumas emoções mais fortes, mais pesadas, em que se vivencia um pouco esse aspecto do luto e é preciso ter uma atenção especial para isso, né? Tratar o luto como rememorar a pessoa que se foi, né? Trazer as lembranças positivas e não vivenciar o luto como aquela questão da dor, da perda, como algo pesado. O luto ele tem que ser saudável, ele tem que ajudar a pessoa que perdeu alguém, na verdade. Nesse aspecto, o luto é algo muito particular, muito individual. Sim. Há pessoas que têm um luto de poucos dias, poucas horas, outros que esse luto parece ser uma eternidade. Como trabalhar isso com essas pessoas? Como não transformar o luto passageiro em um luto eterno? Existem 3 fatores que a gente costuma falar que influenciam muito na forma como esse luto vai ser elaborado, né? Como o luto vai ser vivenciado. O primeiro deles é o tipo de rompimento de vínculo afetivo que a pessoa tinha com esse ente falecido, né? Com esse ente querido. O segundo é o nível de aceitação que eu tenho em relação à morte desse meu ente querido. E o terceiro é o tipo de morte que aconteceu. Por exemplo, quando é uma morte que a gente chama de uma morte anunciada, existe o luto antecipatório. Uma situação em que eu tenho uma doença terminal, né? Um parente meu que tem uma doença terminal, eu posso antecipadamente já ir vivenciando esse aspecto do luto e preparando o momento de despedida, minhas últimas homenagens, e a partir daí torna-se um luto mais leve, digamos assim, para esse familiar. Quando se trata de uma perda súbita, né, um acidente, um AVC, algo do tipo em que não era previsto, que não é anunciado, esse processo de luto ele é bem mais pesado e aí pode se prolongar um pouco mais. O ideal é que para essas situações a família tenha um suporte e que ela consiga aos poucos ir aceitando a perda desse ente querido, né? A morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? A condição existencial do homem é que vai chegar o momento do nosso fim e a gente nega isso. Como eu não posso controlar a morte, então eu evito falar sobre isso e eu deixo para os meus últimos momentos e quando chega, ela chega com um impacto muito forte, afetando, trazendo muitas dores físicas, emocionais, psicológicas, e é preciso ter um cuidado especial para isso. Mas aí nesse aspecto a gente está falando muito para um público já maduro, um público jovem mesmo, ou então adulto, mas e com as crianças, Eudes? Como trabalhar esse luto nas crianças, fazer elas entenderem que a morte, como você falou, é a única certeza que nós temos, né? E que ainda que ela não tenha acontecido de forma anunciada, por conta de uma doença, mas que é algo que ela tem que superar. Como trabalhar isso com criança? É uma boa pergunta. Com criança, o aspecto ele já diferencia um pouco mais. A criança, ela não entende a morte como o adulto entende, né? Até os 3, 5 anos de idade, a criança ela tem uma ideia diferente. Ela entende que a pessoa morreu, mas ela pergunta quando que essa pessoa vai voltar do céu, né? E quando ela começa a entender que essa pessoa morreu, ela tem alguns sentimentos diferentes do adulto, né? Pode surgir, por exemplo, a situação em que a criança sinta raiva dessa pessoa que se foi, porque no entendimento dela, essa pessoa a abandonou, deixou ela aqui. Então, o que é fundamental é que o adulto saiba tratar o luto dessa criança, saiba conversar com essa criança, com o que na psicologia a gente chama de mediadores de expressão. O que é isso? É fazer com que a criança coloque em palavras aquilo que ela está sentindo. E para isso é necessário utilizar muito da ludicidade. O que é ludicidade? É utilizar um pouco mais a brincadeira, utilizar um pouco mais um olhar mais infantil, utilizar um pouco mais de desenho, de histórias, para que possa aproximar essa criança desse tema da morte e aí fazer com que ela fale sobre isso. O Grupo Vila está lançando hoje um projeto chamado Turma do Vilinha, que é uma história infantil em que um personagem perdeu alguém que é especial para ele e ele aprendeu aos poucos a como lidar com essa situação do luto, da perda, e essa história ela vem para ajudar os adultos, sobretudo,
a entender o que é o processo do luto infantil e como abordar naquela criança de que um ente querido se foi. O fundamental é sempre falar a verdade, não esquecer, não esconder da criança de que ela perdeu alguém, né? Sempre falar a verdade. Isso a gente está falando do momento, aquele primeiro impacto da notícia Sim. que ela recebe. Mas assim como a criança, também outras pessoas, quando recebem uma notícia de que um familiar, de que uma pessoa próxima faleceu, ela tende àquela... A gente até às vezes não entende a reação das pessoas, porque por vezes vai em um momento de velório e uns estão chorando muito, outros simplesmente não choram, tratam como se fosse algo normal, como se algo que nada tivesse acontecido. É normal essa completa diferença de reação? O normal não seria as pessoas chorarem, se entristecerem apenas? É absolutamente normal que tenha essa diferença, essa diversidade, né? Como eu te falei, vai depender muito do nível de aceitação de cada um. Algumas pessoas aceitam isso de uma maneira mais rápida, sentem essa perda, a quebra desse vínculo que tinha com essa pessoa falecida, e aí começa a me gerar uma sensação de ansiedade, de medo. Como vai ser amanhã com essa pessoa que eu não tenho mais comigo? É uma situação de completo desconhecido, completo desconforto. Algumas pessoas, elas se protegem um pouco mais, né? Elas entendem que a pessoa faleceu, mas ela ainda não está entrando em contato com essa dor. São as pessoas que a gente diz que naquele momento são as pessoas que estão com mais estrutura para vivenciar aquilo ou para organizar algum aspecto do velório, alguma coisa do tipo. Mas sempre é chegado o momento em que abala e que vem essa sensação da perda e que aí vem a questão da emoção, vem do choro. Vai depender muito do nível de aceitação de cada um, da forma, do vínculo que eles tinham com essa pessoa que se foi. Cada um vai ter a sua maneira de vivenciar o luto num tempo diferente, de uma forma diferente. Falando de tempo de luto, existe um prazo determinado como normal? Eu falo isso porque algumas pessoas, eu já até comentava aqui no início da entrevista, parece que é um luto eterno. Elas ficam revivendo e rememorando essa situação de dor por muito tempo. Existe um prazo que as pessoas podem dizer, olha, até tal prazo é normal a pessoa sentir essa dor mais intensa, esse sofrimento. Depois disso, já é o caso de procurar um profissional. Existe isso? Olha, isso é uma pergunta bem complexa. Assim, não existe um prazo definido e determinado de quando o luto começa e quando o luto termina, né? A dor da perda, ela é eterna. Então, enquanto eu estiver vivo e perder alguém especial, eu vou sentir a dor daquela perda. Mas o que a gente costuma tratar na psicologia é que o luto, ele é um processo que vem para curar uma perda muito forte que essa pessoa teve. Então, vivenciar esses sentimentos ajuda a preencher um buraco que ficou dentro de mim com a perda dessa pessoa. É normal que nos 3, 4, 5, 6, até nos 6 primeiros meses, seja um processo de luto um pouco mais pesado, mas com o passar do tempo, essa dor vai se transformando em saudade. Isso é o que é fundamental. Se essa dor não está se transformando em saudade, se ela só faz aumentar com o passar do tempo, aí é onde a gente tem que ter um cuidado especial de que esse luto pode estar se tornando um luto patológico, né? Em algumas situações, por exemplo, existem casos em que a família não aceita, mesmo depois de 1, 2 anos após a morte desse ente querido, ela não aceita a perda e continua tendo alguns rituais como se essa pessoa ainda estivesse viva, como, por exemplo, comemorar a data de aniversário. Uma coisa é você lembrar a data de aniversário daquela pessoa que se foi. Outra coisa é você comemorar a data de aniversário com uma festa. Então, aí você começa a perceber de que existe uma forma de tratar a perda daquele ente querido, que é diferente da forma geral que as demais pessoas tratam. Então aí você começa a prestar um pouco mais de atenção, que é um processo de luto que está começando a se diferenciar e exige um cuidado especial, né? Mas um tempo determinado e vai depender muito de situação a situação. Nesse sentido, a religião ajuda, atrapalha, dificulta, facilita? A religião, ela pode ajudar muito, né, pela questão da crença. Quando eu perco alguém, eu não sei como vai ser o meu dia amanhã sem aquela pessoa que passou a vida inteira comigo. É uma situação de completo desconforto, de completa ansiedade, de completo medo.
A religião, a fé, ela traz um pouco mais de segurança em cima daquilo que eu não tenho a menor segurança e não tenho o menor controle, que é a morte. Ela vai chegar, eu não sei quando, mas ela vai chegar. Então, a partir do momento que ela chega e eu não tenho controle sobre aquilo, qualquer coisa que eu encontrar que me passe um pouco mais de segurança, que me passe um pouco mais de firmeza, ajuda. Seja a religião, seja uma atividade terapêutica, seja um acompanhamento profissional, seja o círculo social de amigos mais próximo, seja conversar sobre aquela pessoa que se foi, vai depender muito. Qualquer coisa que possa ajudar a esse ente querido a se recuperar desse processo é extremamente válido. E a religião é um fator muito importante nesse sentido, pela questão da fé, por passar bastante segurança frente ao desconhecido. É isso, eu desagradeço a sua participação hoje aqui no RN no Ar, trazendo hoje essa conversa aqui com o nosso telespectador sobre um assunto que hoje vai ser tratado tanto, que é a questão do luto, já que a gente vive hoje o Dia de Finados. Exatamente, eu que agradeço a oportunidade.